Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês sabem, esse mês de agosto é o mês do folclore nacional. E uma parte muito importante do folclore são as lendas, que são passadas de geração para geração e contam histórias sobre seres que são super interessantes e super legais. Bom, nós já falamos esse mês sobre o folclore da região nordeste do Brasil e nós falamos também sobre o folclore dos povos indígenas. E hoje nós vamos falar sobre o folclore sulista, ou seja, é o folclore da região sul do Brasil. Vocês já ouviram falar da região sul? A região sul é uma região formada por 3 estados: Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E essa região é uma região super bacana, com vários elementos culturais que são próprios da região sul, que é muito diferente da nossa região sudeste, que é diferente da região centro-oeste, que é diferente da região nordeste, que é diferente da região norte, não é? Cada região do Brasil tem a sua cultura e as suas especificidades. Então nós vamos falar hoje sobre 2 lendas da região sul. A primeira lenda que eu queria contar para vocês é uma lenda chamada Negrinho do Pastoreio. Vocês já ouviram falar? Talvez vocês já tenham visto na escola, ou talvez um familiar de vocês já tenham contado essa história. Ela é famosa no Brasil inteiro, mas ela se originou da região sul. A lenda do Negrinho do Pastoreio se remete a um tempo muito anterior de nós nascermos, dos nossos pais, dos nossos avós nascerem. Ela se passa no tempo da escravidão, que era um tempo em que a população negra do Brasil era escravizada, não tinham direitos, não tinham salário, eles trabalhavam de forma forçada e obrigatória. E nesse tempo da escravidão, reza essa lenda, no Rio Grande do Sul, havia um pequeno escravo, criança, e era chamado de Negrinho do Pastoreio, porque a atividade dele era ficar no pasto, onde ficavam os cavalos, os bois, os gados. Ele cuidava então do pasto. E aí o que acontece? O Negrinho do Pastoreio, ele era responsável por cuidar de todos esses cavalos, de todos esses animais que ficavam no pasto dessa fazenda. Porém, uma noite, alguns cavalos dessa fazenda escaparam. E eram cavalos muito caros. E o dono da fazenda ficou extremamente bravo, irritado com o Negrinho do Pastoreio e quis castigá-lo. Ele amarrou o Negrinho do Pastoreio a noite inteira em um pé de formigueiro. Amarrou o pé dele em um formigueiro. E aí vocês imaginem, um formigueiro cheio de formigas que picam, que machucam, e ele era apenas uma criança. E aí, então, ele faleceu. Porém, na manhã seguinte, quando este fazendeiro foi olhar para o Negrinho do Pastoreio, ele encontrou um corpo totalmente sem feridas, sem machucado, sem picada alguma de formiga. E reza a lenda que o Negrinho do Pastoreio vaga pelos pampas afora, que é uma vegetação da região sul do Brasil, cavalgando em um cavalo branco, que é um dos cavalos que tinham fugido. Essa é a história do Negrinho do Pastoreio. E a segunda história, a segunda lenda da região sul que eu queria contar para vocês é a lenda do João de Barro. Vocês já viram o João de Barro? O João de Barro é um pássaro. Bom, a lenda do João de Barro é a seguinte. Também na região sul do Brasil, há muito tempo atrás, existia um povo indígena. E aí, para estes indígenas se casarem, o homem, o indígena, ele precisava demonstrar um ato de bravura e de coragem para conseguir conquistar a mulher indígena. Então, teve um homem que foi até o chefe da tribo e ele queria casar com a filha do chefe. E aí ele falou: bom, eu vou demonstrar um ato de bravura para conseguir casar com ela. E aí o chefe falou: o último pretendente que quis casar com a minha filha, ele ficou 4 dias sem comer. E aí ele não aguentou.
E aí então o homem virou pro chefe e falou: pois eu vou ficar 9 dias sem comer. E aí todo mundo ficou espantado, né? Como assim, 9 dias sem comer? Imagina, a gente fica 2 horas sem comer, já fica com fome, imagina 9 dias. E aí ele ficou 1, 2, 3, 4, 5. E aí a filha do chefe tava lá toda preocupada porque ela queria se casar, mas ela tava com medo dele não aguentar 9 dias e morrer. E aí no final do 9º dia, eles retiraram ele do lugar em que ele estava e ele conseguiu sobreviver. E ele estava forte, com a luz do sol refletindo nele. Então nesse momento aconteceu algo mágico e encantado. A filha do chefe e o homem indígena que pretendia casar com ela, eles, ao atingirem a luz do sol, refletirem a luz do sol neles e os olhos deles brilharam, eles se transformaram em 2 pássaros que são chamados de João de Barro. E eles constroem as casas deles com barro, em lugares muito bonitos, em várias árvores, com muito amor e muito carinho, para celebrar essa união mágica que eles tiveram. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da lenda, das lendas. E a nossa sociedade brasileira, ela é formada por várias histórias incríveis e muito ricas. Continuem perguntando para os familiares de vocês sobre histórias, sobre lendas que eles ouviam quando eram crianças, que eu tenho certeza que eles irão ter muita coisa rica para compartilhar com vocês. Abraço, crianças!